Prontinho. Então, agora já comecei a gravar. Boa noite a todos, mais uma vez, a todas. Só avisando, tá? Mais uma vez, que a aula está sendo gravada. E quando a gente grava, vocês automaticamente cedem, né, o direito de uso de voz e imagem, certo? Só para a gente estar dando esse avisozinho. Então, primeiro vou me apresentar, tá? Eu sou Xenusa Pereira Nunes, eu sou nutricionista. Eu tenho um doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial, com ênfase em segurança alimentar e na utilização de PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais, na alimentação humana. Tenho mestrado em ciências e tenho especialização em gestão em saúde e em segurança alimentar e agroecologia também. Então, eu vim aqui para ministrar para vocês esses 4 módulos dessa capacitação, de beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade, tá? Então, cada módulo desses são temas diferentes, mas que eles se encaixam, um é continuidade do outro. Essa capacitação, ela faz parte do projeto Banco de Alimentos do Velho Chico. Eu sou consultora da empresa MTS, que foi contratada pelo consórcio, pelo CDS Velho Chico, tá? Para a gente estar ministrando para vocês essa capacitação. Então, como eu falei para vocês, o curso está dividido em 4 módulos. E antes, a aula a gente antes do primeiro módulo, que esse é o primeiro módulo, os alimentos da sociobiodiversidade, a gente falou um pouquinho, fez uma aula de abertura, uma aula inicial, onde a gente viu alguns conceitos, algumas definições, né, que seriam importantes para vocês estarem acompanhando todo o curso, né? Então, eu não sei se todos vocês participaram dessa aula ou não, então eu vou só começar com a partezinha inicial dessa questão dessas definições para vocês terem uma noção, né? Não ficar com dúvida. E aí, durante a apresentação, se surgir qualquer dúvida, vocês podem anotar que no final eu sempre deixo um espaçozinho para a gente estar debatendo, estar conversando, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Eu vou projetar aqui minha apresentação. Gente, boa noite. Xenusa, eu vou só te ajudar um pouco. Eu sou Simone Santarém, eu acompanho Xenusa aqui nesse curso. Algumas pessoas aqui conversei diretamente com elas para fazer as inscrições. E aí eu vou passar só para deixar um avisozinho que na aba de mensagens, né, em alguns celulares vai estar mensagem, outros vai estar chat, tá a ata de presença. É importante assinar porque é a partir delas que o CDS vai emitir os certificados, tá? Então, quem tiver no celular, por exemplo, do lado direito do celular, na parte de baixo, tem 3 pontinhos, aí basta clicar aí vai clicar em mensagem da chamada, aí vai ter um link que eu coloquei, clica nesse link, vai colocar o nome, o e-mail e o telefone, e aí enviar. E aí vai aparecer uma mensagenzinha no final dizendo sua resposta foi enviada. Aí é sinal de que a ata está assinada. E quem tiver dificuldade, pode me mandar uma mensagem lá no chat, tá bom? Meu nome tá lá como Simone Santarém. Era isso. Boa aula para todos. Qualquer coisa eu tô por aqui também. Viu? Deixa eu projetar aqui. Tá aparecendo, gente? Apresentação? Apareceu, Simone? Ah, meu áudio tá fechado, desculpa. Tá aparecendo. Pronto, eu estava esperando. Aí eu fiquei sem saber se era meu áudio que estava fechado. Será Não, que eu meu áudio falando, tá aparecendo, não tava o áudio fechado. viu? Tá bom, gente. Então, gente, esse projeto, essa capacitação, ela está acontecendo, né, nesses municípios todos parceiros, tá? Então, falando só mais uma vez, a gente está agora no módulo 1, né, o módulo que a gente trata de alimentos da sociobiodiversidade. Então, o que foi que a gente viu
nessa aula inaugural, né, nessa primeiro apanhado que a gente fez. A gente tratou de alguns conceitos que são importantes vocês terem um entendimento, porque a gente escuta hoje em dia, fala muito de agroecologia, de agricultura sustentável, de segurança alimentar, de soberania alimentar, direito humano à alimentação adequada, e muitas vezes a gente não sabe o que é. Né? A gente escuta falar, sabe que é uma coisa importante, mas às vezes a gente não tem um conhecimento mais a fundo do que seria. Por isso que a gente montou a aula inicial que foi dada, justamente para a gente dar essa situada nesses assuntos para vocês, nessas temáticas, nessas definições, tá? Então, voltando a essa questão das definições, porque muita gente não participou da aula, primeiramente, eu trago para vocês a definição de nutrição, né? Então, se a gente vai falar de alimentos da sociobiodiversidade, então tem tudo a ver o quê? Com nutrição. A gente fala inicialmente de nutrição. E o que é a nutrição? Qual é a definição de nutrição? Será que nutrição é só a gente comer, é só a gente ter o que comer? Né? Então, nutrição é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelo ser humano e possíveis estados de doença, saúde e doença. Então, o que é que isso quer dizer, gente? Que a nutrição, que aqueles alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, eles vão ser responsáveis por essa questão que nós chamamos de saúde e doença. Então, a alimentação correta, uma alimentação adequada, uma alimentação sadia, ela pode vir a prevenir doenças, como restabelecer a saúde, né? Da mesma forma, aquela alimentação errada, ela pode, o quê? Causar o surgimento de várias doenças, como as pesquisas aí, não é nem mais novidade, né, o que a gente sabe, a relação que existe com o consumo excessivo de sal, com o surgimento de hipertensão, o consumo excessivo de açúcar, né, para o surgimento de diabetes, o consumo excessivo de gordura, surgimento de colesterol alto, de doenças cardíacas, né? Então, isso a gente já sabe. Sem falar que as pesquisas também já mostram para a gente a questão do surgimento até de certos cânceres, que tem a ver com a gestão também de uma alimentação errada, né? Principalmente essa nossa alimentação de hoje em dia, onde ela é rica, né, em conservantes e produtos nocivos, que são essa alimentação rica em alimentos industrializados, alimentos processados e ultraprocessados, tá? Então, nutrição é isso, é o estudo da relação que tem, né, desses alimentos que a gente come com o surgimento ou não de doença e a preservação da saúde. Por que a gente estudar, a gente ter o entendimento desse alimento, né, do que é uma alimentação saudável? Por quê? Porque é justamente nessa alimentação que a gente vai conseguir os nutrientes, né? Que os nutrientes vão ser aqueles compostos que tem dentro do alimento que vão ajudar o bom funcionamento do nosso organismo. Dentro dos nutrientes, nós temos os macronutrientes, né? E temos os micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, proteínas, lipídios e a água, tá? Então, a água também, tem autores que não consideram como nutriente, mas a água é nutriente, então tem aqueles autores que consideram nutrientes e outros não, mas ela é nutriente, ela é vital para o bom funcionamento do nosso organismo, né? A gente aprende desde pequenininho que o nosso corpo é formado, a maioria do nosso corpo é formado de água, né? Então, é justamente nessa água, né, que esses nutrientes, eles vão ter que ser carregados, né, e vão ser para estar sendo absorvido, para estar sendo carregado pelo sangue também, para a gente estar fazendo uso desses nutrientes provenientes da alimentação. E micronutrientes, que são as vitaminas, minerais e fibras, tá? E aí a gente vai ver que esses alimentos da sociobiodiversidade são alimentos saudáveis, são alimentos que vão nos proporcionar essa saúde, esse bem-estar, essa alimentação adequada, justamente porque são alimentos ricos em nutrientes, tá? Então, nutrição é isso. E o que é que tem a ver, gente, a agroecologia? Xenus, o que é que tem a ver a agroecologia com nutrição? O que é que tem a ver com alimentos da sociobiodiversidade?
O que é que a definição nos diz, né? Às vezes a gente vê a definição grande assim, né? Fica meio perdido quando lê, mas é muito simples. Mas a definição em si de agroecologia, ela diz que é a ciência ou a disciplina científica que apresenta uma série de princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar ecossistemas com o propósito de permitir a implantação e o desenvolvimento de estilos de agricultura com maiores níveis de sustentabilidade. Veja que já começou a aparecer outra palavrinha, né, que a gente vê muito comentado hoje em dia, a questão da sustentabilidade. Então, a agroecologia proporciona as bases científicas para apoiar o processo de transição para uma agricultura sustentável nas suas diversas manifestações ou denominações. Então, quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade, né, quando a gente fala daquela questão da gente tirar do planeta, da gente fazer uso benéfico daquilo que o planeta está nos oferecendo, mas a gente não está agredindo tanto o planeta, né? A gente conseguir tirar alimento, a gente conseguir tirar o que a gente precisa, mas que a gente também não agrida o planeta do jeito que está sendo agredido, para que as novas gerações futuras venham e possam também continuar a fazer uso, né? E essa agroecologia também, ela apoia esse processo de transição, dessa agricultura, desse modo errado que a gente está hoje em dia, né? Onde a agricultura, basicamente, os grandes produtores, as grandes indústrias, elas estão produzindo mais para pensando em exportação, estão produzindo um alimento cheio de agrotóxico, um alimento contaminado, né? Então, a agroecologia, ela busca fazer essa transição. Então, a gente sai desse modo da agricultura também voltado à monocultura, para que a gente volte para uma agricultura sustentável. Aquela agricultura mais de caráter mesmo familiar, da agricultura familiar. Então lógico que aí vão ter está sendo o quê? Produzidos, escolhidos, cultivados, né? Alimentos saudáveis. E o que é que tem a ver a agricultura sustentável com isso tudo, né? A gente acabou de ver que a agroecologia trata da sustentabilidade. E o que é a agricultura sustentável? É aquela que respeita o meio ambiente, que é justa do ponto de vista social e consegue ser economicamente viável, né? As pessoas acham que a agricultura sustentável, a agricultura que vem do pequeno produtor, do produtor da agricultura familiar, não consegue ser economicamente viável. E consegue ser, sim, né? Lógico que não é grandes lucros igual uma empresa ganha, fatura milhões e milhões, né? Mas lógico que a agricultura sustentável, ela consegue, sim, ser economicamente viável. Ela, para ser também considerada sustentável, deve garantir, né, às gerações futuras a capacidade de suprir as necessidades de produção e qualidade de vida do planeta, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E assim, a agricultura sustentável, ela também trata de alguns requisitos, né, alguns pontos. Aí, o que é que ela preza, essa agricultura sustentável? Ela preza, primeiramente, na produção de uma alimentação orgânica, né, de um alimento orgânico, que não use a questão dos agrotóxicos. Ela também incentiva a captação, que é essa segunda fotozinha aqui, a captação de água da chuva, né? Porque se é sustentável, a gente tem que pensar no planeta, então a gente tem que diminuir também o uso dessa água. Como é que a gente consegue diminuir? Fazendo captação da água da chuva. Para fazer o que com essa água? Para usar essa água, várias finalidades, dentre elas, para estar usando, para estar regando as plantas. E quando a gente compara essa agricultura sustentável com a agricultura, o modo de agricultura que a gente está hoje, a gente vê que essa agricultura ela não vai estar poluindo o ar, o solo, nem a água, do mesmo jeito que as indústrias fazem hoje em dia. Tá? Então, quando a gente fala de produtos da sociobiodiversidade, a gente vai ver, vocês vão perceber lá na frente, que tem toda a ligação com essa questão de agricultura sustentável e de agroecologia. E segurança alimentar e nutricional, o que é? Será que segurança alimentar e nutricional é só você não passar fome? É só você ter o que comer? O que é que a definição nos diz?
Então, segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como bases práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então, bora lá. Quando ele diz que as pessoas, para ter segurança alimentar, ela precisa ter esse acesso regular e permanente, quer dizer o quê? Que você tem que ter o seu alimentozinho todo dia. O que é que a gente vê muito hoje em dia? As pessoas recebem, vão fazer a feira, recebem o seu salário, né? Vão fazer a feira, e aí, durante os primeiros 15 dias, 20 dias, ainda comem, tem tudo, não falta nada. Quando começa a chegar o final do mês, começa a faltar. Então, isso não é ter um acesso regular e permanente. O acesso regular e permanente é você sempre ter o que comer durante o mês todo. Mas é ter o que comer de qualquer jeito? Não. O que é que a definição nos diz? Alimento de qualidade. Não adianta você dizer, eu janto todo dia, mas tem dia que eu janto um pão seco, tem dia que eu janto um pacote de biscoito, tem dia que eu janto um pacote de salgadinho. Pode ter matado sua fome, até pode, mas isso não é um alimento de qualidade, tá? Então, você tem que ter acesso a esse alimento durante o mês todo. Esses alimentos têm que ser de qualidade e a quantidade suficiente. Às vezes, as pessoas comem, mas não ficam saciadas. Termina que ainda fica com fome. Por quê? Porque não tinha quantidade suficiente. Então, para vocês entenderem essa ligação que tem com a agroecologia, com a agricultura sustentável, o que é que o conceito ainda nos diz? Que esses alimentos também têm que respeitar a diversidade cultural, a diversidade ambiental, né? Eles têm que ser sustentáveis. Então, assim, percebam que tudo é um conceito, vai se encaixando no outro, né? Nutrição vai se encaixando em agroecologia, que vai se encaixando em alimentação, em agricultura sustentável, que se encaixa em segurança alimentar e nutricional, tá? Então, tudo é uma cadeia. Tudo voltado hoje em dia para quê, gente? Justamente para essa questão do sustentável, da diversidade cultural. E quais são os alimentos que vão estar proporcionando isso? Justamente os alimentos da nossa sociobiodiversidade. Então, percebam que a definição de segurança alimentar, ele passa desde a questão da disponibilidade, acesso, até a utilização biológica. Então, não é só a questão de você ter ou não ter o que comer, ficar ou não ficar com fome. E soberania alimentar? O que é que o conceito nos diz? Que é um princípio crucial para garantir a segurança alimentar e nutricional, e diz respeito ao direito que todos os povos têm, né, de definirem suas políticas com autonomia sobre o que produzir, para quem produzir e em que condições produzir. Então, aí também tudo a ver com a definição também de segurança alimentar. Tá? Então, quem é que pode, hoje em dia, estar proporcionando essa soberania alimentar? Quem é que pode estar defendendo? Quem é que pode estar estimulando? São justamente vocês, né? Os pequenos produtores, os produtores oriundos de agricultura familiar, que são vocês, né, que podem dizer, não, opa, peraí, vamos parar, vamos mudar esse nosso perfil nutricional, vamos mudar esses nossos hábitos alimentares, que a gente hoje em dia está voltado só para comer, a maioria dos nossos alimentos hoje em dia são alimentos industrializados, alimentos ricos em sódio, que é o sal, né? Rico em açúcar, rico em gordura, né? Eu não estou aqui dizendo que não é para a gente parar de comer, a gente nunca mais comer, não. A gente só precisa fazer o contrário. Hoje, a base da nossa alimentação está sendo esses alimentos industrializados, e aqueles alimentos in natura e os alimentos da sociobiodiversidade estão sendo esquecidos. A gente só precisa fazer da base da nossa alimentação esses alimentos saudáveis, né? E os alimentos industrializados, a gente fazer uso de vez em quando em pequenas quantidades. Então, para que a gente consiga reverter essa situação que está grave da nossa alimentação,
né? Tanto que tem várias pessoas hoje em dia adoecendo, até crianças hoje em dia, com pressão alta, com colesterol elevado, com diabetes, porque tudo devido à alimentação errada desde pequena. Então, assim, como eu falo para todas as turmas, vocês são os autores principais, tá? Então, vocês têm que vestir a camisa. Então, assim, entendam a importância de vocês nesse processo de valorização dessa nossa cultura alimentar. E o que seria direito humano à alimentação adequada? É o direito de cada pessoa de ter o acesso físico e econômico, preste atenção, ininterruptamente. Lá vem novamente aquela mesma coisa que tem lá na definição de segurança alimentar, né? Você tem que ter o alimento o tempo todo, não é você tem um dia e você não tem no outro, tá? Então, a alimentação adequada, então você tem que ter esse acesso, tá? Físico, econômico, a essa alimentação adequada, ou a meios para obter esses alimentos. Então, qual é o meio? Que vocês têm o meio para obter esses alimentos, que é como? Que é a terra, que é plantar, né? Lógico que não todos os alimentos que são necessários, mas a grande parte, né? Então, quando você não tem esse poder econômico físico, você tem que ter pelo menos um meio para obter esses alimentos, sem comprometer os recursos para obtenção dos outros direitos fundamentais, como saúde e educação. Então, para você dizer que você garantiu o seu direito humano, você tem que estar com esse, você tem que ter esse acesso a esse alimento o tempo todo, né, sem ser interrompido. Esses alimentos têm que ser em quantidade suficiente e adequado, que seja produzido de modo sustentável, que seja cultural, que façam parte da cultura alimentar da região, tá? E que para você obter, você não precisa deixar de fazer outras coisas, tipo, para eu conseguir comer o mês todo, eu deixei de pagar a minha conta de água. Se eu comprar alimentos o tempo todo, eu não tenho dinheiro para comprar meu remédio, tá? Então, você tem que ter esse direito seu garantido, mas sem comprometer o seu acesso a outros direitos também que são fundamentais. Tá? Então, gente, se alguém ficou ainda com alguma dúvida dessa relação que existe, né, desse elo que existe entre todos esses conceitos, anota aí que a gente daqui a pouco conversa, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho agora, entrando no assunto realmente do módulo, sobre os alimentos da nossa sociobiodiversidade. O que é que nós sabemos? Os alimentos da sociobiodiversidade referem-se aos produtos alimentícios provenientes da diversidade biológica e cultural de determinada região. Esses alimentos são geralmente produzidos de maneira sustentável, respeitando os diversos ecossistemas e as técnicas tradicionais das comunidades locais. Então, vamos entender isso aí. Quando a gente fala lembrando que a gente está falando de alimentos da sociobiodiversidade, né? Porque quando a gente fala de sociobiodiversidade, entre outras coisas também, né? Como madeira, como a borracha, que não são alimentos, né? Mas que são itens da sociobiodiversidade. Então, a gente está focando aqui nos alimentos da sociobiodiversidade. Então, entenda que a primeira coisa, ele diz o quê? Que é proveniente da diversidade biológica e cultural da região da gente. Exemplo, para vocês entenderem direitinho. Eu estou aqui em Petrolina, moro em Petrolina, e aqui a gente costuma comer açaí. Açaí é um alimento da sociobiodiversidade do Amazonas. Então, o que acontece? Eu estou aqui, Xenusa, estou comendo açaí. Eu posso dizer que eu estou comendo um alimento da sociobiodiversidade? Eu não posso. Por quê? Porque aqui em Petrolina, o açaí não faz parte da minha diversidade biológica e cultural aqui da região que eu estou. Tá? Então, eu vou estar comendo o quê? Eu vou estar comendo um alimento que eu não posso nem dizer. Eu fico assim pensando, um alimento natural, a gente comendo aqui o açaí, será que eu posso considerar? Eu acho que não. Por quê? Porque o açaí é nativo mesmo, na cultura lá do Amazonas é o quê? O açaí, ele não é adoçado, né? E o açaí, o pessoal come o açaí com peixe, com farinha, com arroz. E o açaí que a gente vê nas outras regiões é como? É um açaí adoçado, e o pessoal aí acha pouco e faz o quê? Ainda bota leite condensado, né? Bota leite em pó, aí corta 2, 3 rodelinhas de banana lá para dizer que está comendo a fruta, né?
Então, assim, o açaí que a gente come aqui, a gente não pode considerar que é um alimento da sociobiodiversidade, tá? Então, entendam isso. Para você dizer que você está cultivando, que você está ingerindo um alimento da sociobiodiversidade, ele tem que fazer parte daquela cultura daquela região, tá? Daquela diversidade biológica daquela região. E aí percebam, né, que ele fala o quê? Que são produzidos de maneira sustentável. Então, se é de maneira sustentável, é o quê? Quem é que produz? A agricultura sustentável, né? Então, vejam que hoje em dia tudo está ligado com essa questão de preservação do ecossistema, de sustentabilidade, de agroecologia, né, da questão de respeitar a diversidade biológica e cultural. Que isso tudo é tratado justamente dentro daquelas definições que eu acabei de mostrar para vocês. Por isso que eu achei importante estar falando para vocês terem esse entendimento, tá? Então, quando a gente está falando de alimentos da sociobiodiversidade, automaticamente a gente está falando de quê? De segurança alimentar, de soberania alimentar, de direito humano a uma alimentação adequada. Esses alimentos, né, da sociobiodiversidade inclui uma ampla variedade de quê, gente? De vegetais, de frutas, de ervas, de raiz, de semente, cogumelos e outros recursos naturais que fazem parte da herança cultural e ambiental das populações. E aí também entra a questão das carnes, tá? As pessoas acham que alimentos da sociobiodiversidade é só a questão dos vegetais em si, e não é. Então, a gente também tem como alimento da sociobiodiversidade daqui do Nordeste mesmo. A gente tem o quê aqui? Muito bode, carne de bode. Lá na Amazônia, tem a diversidade de carne, né, que faz parte de proteínas. A carne do jacaré, lá é tradição usar carne de jacaré também. Então, a gente tem o quê? A gente pode... o frango, caipira, né? Então, o ovo, caipira. Então, isso também são fontes de proteínas que não são necessariamente frutas e verduras. Então, a questão da sociobiodiversidade, veja o tanto de alimentos diferentes, né, que a natureza tem aí, que dispõe para a gente estar usando, ou tá cultivando, está tirando da terra, e a gente com a dieta monótona, né, baseada em alimentos ultraprocessados, que só trazem malefício para o organismo. Além de sua importância nutricional, os alimentos da sociobiodiversidade contribuem para a preservação da biodiversidade, para a segurança alimentar e soberania alimentar das comunidades e para o fortalecimento da identidade cultural, né? Então, hoje em dia, a gente está tentando ao máximo trazer esse resgate dessa identidade cultural. Porque o que acontece? O Brasil está ficando um país sem identidade cultural, sem identidade alimentar, sem cultura alimentar. Por quê? A gente, durante todo esse processo, né, que vem aí de longe, aí, a questão da globalização, a questão, antes da globalização, né, a questão da industrialização, aí vem globalização, aí vem a questão de revolução verde, né, então tudo foi imposto, né, chegou culturas de fora, foram impostas para a gente e a gente foi abraçando. Essa questão de fast food, desse alimento industrializado, os Estados Unidos estavam aí passando por um período, uma pandemia de obesidade, e vários produtos industrializados lá já são proibidos o consumo, e o Brasil continua consumindo numa boa, né, porque as pessoas foram colocadas na cabeça das pessoas que isso é normal, né? Então, o que é que a gente vê hoje em dia, infelizmente? Até tem alguns pequenos produtores que a gente vê o relato de esse negócio está tão forte na cabeça de algumas pessoas de acharem que o chique, o saudável, é ir todo mês para o supermercado, pegar aquele carrinho, encher de produtos industrializados e trazer para casa, né? E tá arrumando nas prateleirinhas lá. E o que é que a gente vê? A gente vê relatos até de produtores da agricultura familiar, de pequenos produtores, que fazem o cultivo de uma alimentação saudável, mas que nem comem esses alimentos, preferem vender. Então, muitas vezes, vende a sua galinha caipira e vai para o supermercado comprar o frango congelado, né, que tem desses frangos que a gente vê que é tão congelado, que ele é seco quando ele descongela, de tanto gelo, né, que tem.
vendo o seu ovo caipira para ir para o supermercado comprar o ovo branco, né, o ovo de granja. Então, a gente vê que isso está tão enraizado, né, em algumas pessoas que acham que isso é normal. Então, a gente que tem, principalmente vocês que são agricultores familiares, é que tem esse poder. Porque, assim, se vocês... Não é uma grande indústria que vai vir querer produzir um alimento na sua biodiversidade, que vai querer estimular esse alimento saudável. Então, quem é que tem que fazer isso? Tem que partir de quem? Do pequeno agricultor. Tá? Então, percebam mais uma vez a importância de vocês nesse processo, desse resgate dessa identidade cultural, desse hábito alimentar, né, que a gente tinha de antigamente e que está se perdendo. O manejo e consumo desses alimentos estão diretamente relacionados com a conservação dos ecossistemas e a promoção da agricultura familiar, valorizando a sabedoria e os conhecimentos tradicionais das populações, também indígenas, e outras populações tradicionais, como as populações quilombolas, né? Então, percebam aí, mais uma vez, que entra a questão de quê? Da conservação do ecossistema. Como eu falei para vocês, esses alimentos são alimentos que a sua produção em si, nessa forma sustentável, é uma forma o quê? Que ela vai conservar ecossistemas, por quê? Porque não vai agredir tanto, não agride tanto o meio ambiente como os que estão sendo produzidos, o modo de produção hoje em dia está agredindo. E causando doenças, né? Também na população. Então, em relação a alguns exemplos de alimentos dessa nossa sociobiodiversidade aqui do Nordeste, eu trouxe para vocês a questão das frutas típicas, né? O Nordeste do Brasil abriga uma variedade muito grande, exuberante de frutas típicas, muitas das quais não são encontradas em todas as regiões do país. Né? Então, a gente tem fruta que a gente encontra em todas as partes do país e tem frutas que a gente não encontra em todos os lugares. Né? Mas a gente tem uma diversidade enorme, como a acerola, o caju, pitanga, umbu. Né? Aqui no Nordeste a gente tem muito umbu. Umbu é um alimento da sociobiodiversidade exclusiva do Nordeste. Lógico que alguns outros estados podem ter, né, algum cultivo de umbu, ou podem ser levados, né, daqui para lá, mas que não fazem parte da sociobiodiversidade de lá, por quê? Porque é um alimento que ele é típico aqui do Nordeste. Jaca, dentre outras opções. Então, essas frutas típicas, elas não apenas contribuem para a alimentação local, mas também possuem propriedades nutricionais únicas e são essenciais para a preservação da sociobiodiversidade. Quando a gente fala dessa questão de propriedades nutricionais únicas, gente, é o seguinte: todo alimento, ele é rico, ele é fonte em um tipo de nutriente, aquele que eu mostrei lá para vocês. As frutas, elas têm carboidrato, né, que a caloria tem, elas têm gordura, tem umas mais do que as outras, tipo o coco tem mais gordura, o abacate, mas ela não é fonte de gordura. As frutas, elas são o que? As propriedades nutricionais específicas delas, que tem maior quantidade. É justamente as vitaminas, os sais minerais. E também a questão de água, né? Por exemplo, algumas frutas têm mais água que a outra, como a melancia. Melancia é rica em água. Tanto que a melancia se estraga rapidinho, né? Porque aquele alimento, quanto mais água tem aquele alimento, mais rápido vai estar se estragando. Então, as frutas são justamente isso que a gente tem que incentivar. Então, o que é que a gente precisa primeiro quando a gente está doente ou quando a gente quer aumentar o nosso sistema imunológico, quando a gente quer prevenir doenças? A gente previne o quê? Quando a gente ingere o quê? Vitaminas e sais minerais. E quais são os alimentos que são ricos nisso? São justamente as frutas. E fruta é alimento industrializado? Não. Ele pode até ser industrializado. Hoje em dia as indústrias estão beneficiando a fruta, mas a fruta é um alimento natural, é um alimento da nossa sociobiodiversidade, e que a gente tem esse papel, a gente tem essa função de estar estimulando o consumo desses alimentos, né? Uma coisa que eu falei para o pessoal na aula de ontem, do outro município, é que a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que aprender a ser crítico com o que a gente vê hoje em dia, principalmente na internet, né? Que eu falei ontem,
que o que tem até de nutricionista, né, que eu sou nutricionista, o que tem de nutricionista por aí, crucificando as pobres das frutas, dizendo para o pessoal não comer fruta, porque fruta aumenta o índice glicêmico. Gente, ó, eu acho o fim do mundo, como o pessoal fala, o popular, o ódio borogodó, né? Eu digo, gente, como é que uma pessoa vai... Isso é médico, é nutricionista, é educador físico, mas você não vê essas pessoas dizendo, não comam alimentos industrializados, diminua o consumo, não comam alimento ultraprocessado. Aí vai crucificar a coitada da fruta. Gente, a fruta nesse processo é tudo que há de bom. Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento com essas informações que estão sendo jogadas aí na internet e na mídia, porque aí a gente termina que acredita que realmente comer fruta é ruim, né? E é ao contrário. Trouxe para vocês o exemplo também da mandioca como alimento da sociobiodiversidade do Nordeste, fazendo uma ressalva que o cultivo da mandioca é uma prática milenar no Nordeste e em toda a parte do Brasil. Então, mandioca, ela foi cultivada, ela é cultivada em todas as regiões. Então, não é um alimento típico, exclusivo da sociobiodiversidade do Nordeste. Ela está em todas as regiões. Então, desde a época que o Brasil foi descoberto, que os índios aqui habitavam, eles já cultivavam a mandioca. Então, é milenar a questão do cultivo da mandioca. E a gente vai ver lá na frente, no último módulo que a gente falar, a gente vai falar da questão nutricional e da utilização da mandioca, do umbu e do maracujá também. Além de ser a mandioca, né, além de ser utilizada na produção de farinha, ela é base de diversos pratos típicos, como a tapioca, a macaxeira cozida, né, que a gente usa essa macaxeira cozida em vários pratos. Aqui a gente costuma chamar vaca atolada, não sei se vocês aí chamam também vaca atolada, que é a macaxeira cozida na costela do boi, com costela, né, e depois essa macaxeira, ela é amassadinha e fica tipo um caldo da macaxeira com os pedaços da carne do boi, por isso que fala que é vaca atolada, né? Porque fica os pedaços da carne lá boiando no caldo da macaxeira, o caldo grossinho, como se fosse um pirão. E ela é uma fonte vital de carboidrato na nossa alimentação. Tá? Então, assim, a gente tanto tem alimentos da sociobiodiversidade que vão estar nos fornecendo a questão, principalmente, de vitaminas, sais minerais, como tem alimentos que vão estar nos fornecendo os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras, né, como as proteínas também. Então, a gente consegue ingerir, consegue estar utilizando muitos nutrientes provenientes desses alimentos da sociobiodiversidade. Então, já deixando claro que os alimentos da sociobiodiversidade, eles vão estar, o quê? Diversificando nossa alimentação. Então, se a gente começar a fazer uso, a gente vai sair desse padrão também que a gente está hoje em dia, de uma dieta monótona. Trago para vocês também a questão das frutas típicas, né, da Amazonas, da Amazônia, Amazonas não, né, Amazônia, e principalmente a questão que eu já falei para vocês, né, do cupuaçu e do açaí. Então, mesmo que a gente comam aqui, eles são alimentos típicos da sociobiodiversidade de lá, tá? Então, eu boto aí justamente para frisar isso direitinho para vocês. E que são alimentos, o quê? Realmente riquíssimos em nutrientes. Então, o açaí, além de vitaminas e minerais, ele também proporciona muita energia. Outra coisa também que está encaixada dentro dessa questão da sociobiodiversidade é o plantio agroflorestal diversificado. O que é que isso quer dizer, gente? Que é uma prática que combina cultivos agrícolas e árvores, promovendo a biodiversidade e a produção de alimentos saudáveis. Tá? Então, o que é que acontece? Tem uma imagem mais lá na frente que eu vou mostrar para vocês. É você aproveitar dentro daquela mesma área, você não só fazer o cultivo de pequenos, vamos dizer assim, de folhosos, de pés de pequenas frutas, frutíferas pequenas que fica baixinho, mas você pode estar unindo a questão também de árvores,
né? E de frutíferas, daquelas árvores que dão fruta, junto com a produção de outros alimentos menores, como os folhosos, como a alface, como a batatinha, a cenoura, qualquer outro tipo de alimento. Então, ali naquele mesmo espaço, você faz os dois tipos de cultivo, né? Em vez de estar separando uma parte para plantar árvore, outra parte para fazer horta. Então, as pessoas estão unindo muito esse tipo de plantio diversificado. Outra coisa também que faz parte da nossa sociobiodiversidade é o pescado artesanal também. Então, o peixe, a gente sabe aqui mesmo, tem o Rio São Francisco, né? A gente em Juazeiro mesmo tem as comunidades ribeirinhas, né? Então, qualquer tipo de peixe, desde que o peixe seja ali daquela região também, ele é considerado um alimento da sociobiodiversidade, né? E que também fortalece as práticas tradicionais de pesca e de modo de vida das populações locais. Então, entendam a diversidade de alimentos que a gente tem, né? Que não é só a questão de você comer fruta e verdura. Outra coisa, gente, esse livrinho azul aqui é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Estou anotando aqui, porque eu lembrei agora, não esqueço, para mandar para vocês. Eu já mandei para os outros municípios, esse aí é o Guia Alimentar para adulto, aí eu anotei justamente aqui, tem um Guia Alimentar também para a população, para crianças menores de 2 anos, eu anotei aqui para mandar também, se não esqueço. E esse guia, ele fala o quê? Ele fala como é que deve ser a nossa alimentação. Vou mandar para vocês como material complementar, tá? E ele é uma leitura muito gostosa de fazer, de se entender, né? Antigamente, o que era que a gente dizia? Como era que a gente dizia? Tem que comer 5 frutas por dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, o guia, ele foi reformulado e ele estimula. Então, ele tem um capítulo que ele fala da alimentação natural, do alimento in natura, então ele vai estar incentivando você a consumir ao máximo alimento in natura, vai estar incentivando você a usar com moderação sal, e a questão do sal e de gordura na alimentação, e vai estar desestimulando você a estar ingerindo alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados. E tem um capítulo que eles falam da questão justamente desse resgate, desse hábito alimentar que a gente tinha, né, antigamente. Então, ele fala da importância da gente voltar para a cozinha, voltar a fazer a nossa alimentação como a gente fazia antigamente. Então, então, assim, tudo que é colocado no guia, que é estimulado, que é apresentado no guia como forma de você ter uma alimentação saudável, se encaixa tudo também na questão dos alimentos da sociobiodiversidade, né? Então, esses alimentos se encaixam perfeitamente em tudo que é colocado lá no guia alimentar. Então, esses alimentos da sociobiodiversidade desempenham um papel fundamental na promoção da segurança alimentar e soberania alimentar das comunidades. Ao diversificar a produção e o consumo de alimentos, as comunidades podem reduzir a dependência de monoculturas e ampliar suas opções nutricionais. O que é que isso quer dizer, gente? Se você tem na sua casa, você tem uma horta no seu terreno, que só tem alface, né? Então, você pode dizer, eu como todo dia alface, porque eu vou lá na minha horta e eu colho alface. Né? Por quê? Porque você está tendo um plantio de quê? De monocultura. Só tem um tipo de coisa lá plantada, no caso, alface. A partir do momento que você sai desse padrão de monocultura, que você começa a cultivar um alface, um coentro, um pimentão, uma cenoura, uma beterraba, né? Então, você começa a diversificar a sua alimentação. Então, se você diversifica, se você sai dessa dependência dessa monocultura, né, e começa a cultivar outras culturas, você vai ter várias opções nutricionais. A gente sabe o quê? Que os alimentos, foi que eu falei para vocês, frutas e verduras vão ter principalmente o quê? Vitaminas e sais minerais. Só que dentro dessa gama de variedade de alimentos que tem,
de frutas e verduras, as quantidades dessas vitaminas e de sais minerais, elas vão variando. Aí, às vezes, você faz um exame e faz, eu fiz um exame e eu estou com anemia. Mas eu como tanta verdura, eu como tanta fruta, não era para estar com anemia. Mas será que essa sua verdura está sendo diversificada ou você está só comendo sempre aquele mesmo tipo? Lógico que se você não tem o acesso, você não tem condição, então é melhor que você coma, nem que seja o mesmo tipo o tempo todo. Mas se você é produtor e você tem como estar produzindo esse alimento, por que ficar nessa de produzir apenas um tipo? Aí o que é que a gente sabe? Essas folhosas verdes, principalmente aquele verde, quanto mais escuro for, tem uma maior quantidade do quê? De ferro. A gente já sabe que aqueles alimentos vermelhos, alaranjados, como o mamão, como a manga, como a cenoura, elas são mais ricas em quê? Em vitamina A. Tem ferro? Tem, mas tem uma quantidade menor. Então, uma pessoa com anemia, ela tem que dar prevalência em estar ingerindo o quê? Esses alimentos folhosos verdes escuros, entendeu? Então, perceba que mesmo sendo fruta e verdura, rica em vitaminas, sais minerais, essas quantidades vão variando de um tipo de fruta e verdura para outro tipo. Por isso que a gente estimula sair também dessa dependência de monocultura. Bora produzir mais, bora variar mais, justamente para a gente aumentar essas nossas possibilidades, essas nossas opções nutricionais. Aí eu trago para vocês aqui essas duas imagens, que eu acho linda, né? Todas duas. Olhe a diversidade alimentar que tem aqui nessa primeira imagem, né? Então, cada círculozinho aqui desse círculo grande é um tipo de alimento diferente que está sendo cultivado, né? Então, isso aqui é a pessoa sair justamente da monocultura e está aqui produzindo, né? Está cultivando vários tipos de alimentos. E aqui embaixo, gente, é a questão do plantio diversificado, né, da agrofloresta que eu falei para vocês ali, ainda agora. Né? Então, ele está aproveitando aqui a sombra, né, então plantou as bananeiras e aproveita a sombra que elas fazem justamente para estar cultivando os folhosos, né, que muitas vezes esses folhosos, eles não aguentam tanto sol. Então, é um modo de produção, esse modo de produção diversificado, que é melhor ainda, que você consegue, dentro do mesmo ecossistema ali, você está cultivando coisas diferentes. Você não precisa estar separado, fazer uma parte só para uma horta e uma parte só para você estar plantando a frutífera. Então, a variedade de alimentos provenientes da sociobiodiversidade contribui também para a adaptação às mudanças climáticas, pois espécies diferentes têm resiliências variadas a diferentes condições ambientais, garantindo a disponibilidade de alimento mesmo em situações adversas. Então, o que é que isso quer dizer? Quando a gente aumenta também essa diversidade alimentar, né, quando a gente sai dessa questão da monocultura, digamos que eu não, na minha horta eu só tenho alface. Então, deu uma chuva forte, acabou com a alface. Eu fico sem ter nada para comer. Né? Ou então deu um sol muito quente, está muito quente, fico sem nada para comer. Diferentemente de quando você tem esse plantio desse jeito aqui, quando você vai para essa questão de estar saindo dessa monocultura e começa a produzir vários alimentos, por mais que tenha mudanças climáticas, esses alimentos resistem de forma diferente. Então, sempre você vai ter acesso a algum tipo de alimento quando tiver nessas mudanças de temperatura que a gente está tendo aí hoje em dia. Outra coisa muito importante, gente, de estar se estimulando o consumo e o cultivo desses alimentos, é que eles também representam as práticas e conhecimentos tradicionais das comunidades, né? Então, são alimentos que muitas vezes, quem tem o conhecimento de como faz é quem está ali na comunidade, né? Então, se você pega, digamos, uma criança que vive na cidade, você sabe o que é uma casa de farinha, você sabe como é que faz, desde que você está com uma pessoa, está com a mandioca na mão e transforma em farinha, a pessoa da cidade com certeza vai dizer não. Se você chega para uma criança, né, de uma comunidade tradicional, de uma comunidade local, ela vai dizer, sei, faz assim, 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 tá? Então,
quando a gente fala dessa questão dos alimentos da sociobiodiversidade, a gente sabe que a gente está valorizando também o trabalho de vocês, aquele trabalho tradicional, que quem tem aquele conhecimento são as comunidades, tá? Promovendo a preservação também, então esses alimentos promovem a preservação da cultura local e estabelece um vínculo essencial entre a comunidade e o ambiente ao seu redor. Por quê? Como a gente vê aqui nessa primeira imagem, então aqui estão as mulheres sentadas reunindo, quebrando castanha. Aqui embaixo, né, tem mulheres e homens também sentados aqui, beneficiando macaxeira. Então a gente vê o quê? Essa interação, essa união, esse vínculo que acontece tudo ao redor de quê? De um alimento da sociobiodiversidade. Tá? E aqui embaixo a gente vê também os homens reunidos aqui pescando, né? Então também tem essa questão desse vínculo que o cultivo desses alimentos e beneficiamento traz. Aqui, gente, eu trouxe para vocês uns printzinhos que eu fiz aqui, que é do Sustentare, que é uma organização que trabalha muito com a questão de segurança alimentar, de soberania alimentar, e fala muito também da questão desses alimentos da sociobiodiversidade. E ele traz para a gente alguns desses alimentos por região, E a gente vê o quê? Abacaxi, ele está presente, né, o cultivo dele, ele é considerado um alimento da sociobiodiversidade das 5 regiões. A gente vê a mandioca também nas 5 regiões, e a gente vê que tem alimentos que são específicos só daquela região, tá? Como aqui no norte a gente vai ver o quê? O açaí. No Nordeste, a gente vê o quê? Umbu, né? Então, umbu, se você vê, umbu você não tem mais nenhuma região, não é considerado da sociobiodiversidade. E por aí vai, né? Então, deixa eu ver aqui, Araticum tem no Centro-Oeste, tem no Nordeste. Se vocês conhecem Araticum, ele é parecido com pinha, só que ele é mais amarelinho dentro, mas ele é como se fosse da família da pinha. Tá? E aí percebam também que dentro desses alimentos da sociobiodiversidade entra também a parte, as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, aqui no Nordeste, a gente tem a beldroega, a gente tem a ora pronobis, a gente tem a taioba, tá? Tudo isso considerado também planta alimentícia não convencional. Temos aqui que eu nem conheço, como é sushi aqui do norte, né? Então, vejam, a gente tem uma diversidade alimentar enorme no Brasil, são mais de 19 mil espécies, e se a gente for parar para analisar o que a gente comeu semana passada, será que a gente comeu pelo menos 20 tipos diferentes de alimentos? Quando a gente vai ver, vai aquela mesma dieta monótona, o feijão, o arroz, um cuscuz que você vai dizer, o cuscuz em vez do milho, pode ser que coma uma soja ou não, né? Mas sempre aquela mesma coisa. Quando a gente vai para a fruta, você pode ter comido uma banana, uma laranja, uma goiaba, uma maçã, mas sempre aqui a gente tem uma variedade enorme, né? Lógico que algumas espécies a gente não encontra em todas as regiões, mas todas as regiões têm uma diversidade enorme de alimentos da sociobiodiversidade que a gente desperdiça esses alimentos, né? A gente não faz uso. Então, gente, falando mais um pouquinho aqui dos benefícios da utilização, né, tanto da produção como do consumo desses alimentos da sociobiodiversidade, mais uma vez, eu falo para vocês que eles são ricos em uma variedade de nutrientes essenciais para a saúde humana, incluindo as vitaminas, minerais e antioxidantes, como eu já falei para vocês. Onde é que a gente encontra isso, principalmente? Nos alimentos, nas frutas e nas verduras. Essa diversidade nutricional contribui para uma dieta equilibrada e para a prevenção de deficiências nutricionais. Então, é muito importante. A gente vê que hoje em dia as pessoas estão cada vez menos ingerindo essas frutas e essas verduras, né? Por quê também? Porque, como o padrão alimentar da gente está todo errado, baseado em alimentos processados e ultraprocessados, a gente não encontra tanta variedade de alimentos industrializados, ultraprocessados, frutas e verduras. Né? Hoje em dia, a gente está começando a encontrar no supermercado. Então, a gente já vê lá
uma ervilha congelada, um milho congelado, aquele negócio terrível, né? Horrível. Ver uma seletazinha, ver alguma batatinha junto com cenoura, aquilo industrializado, congelado, terrível aquilo, né? Mas a gente não consegue ver, as pessoas não conseguem ter esse acesso rápido, fácil, a esses alimentos, do jeito que ela tem a comer uma lasanha, a comer uma pizza. Então, a gente vê cada dia mais as pessoas diminuindo a ingestão dessas frutas e verduras, que são justamente o que vão estar prevenindo essa questão de deficiências nutricionais em relação a vitaminas e sais minerais. Apesar da gente ter essa dieta toda diversificada, né, o que é que as pesquisas mostram para a gente? Essa daqui foi feita em junho do ano passado, onde vários pesquisadores, eles se juntaram, então, pesquisador da USP, da Federal do Pará, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Federal de Campina Grande, Federal da Paraíba e Federal de Pernambuco. Então, eles investigaram durante alguns meses a ingestão alimentar da nossa população. E o que foi que eles concluíram, infelizmente, né, que apesar da gente ter a biodiversidade enorme do Brasil que a gente tem, falta essa biodiversidade na dieta, né, no prato de 99% dos brasileiros. Né? Então, assim, como é que a gente faz para reverter essa história? Né? Um alimento natural que está aí na natureza, tá? A questão das punks, a gente vai ver no próximo módulo que a gente vai falar das punks, tem punk que você não precisa nem cultivar, ela nasce espontâneo lá e a gente não come. Né? Então, por que, que a gente não está fazendo uso dessa nossa biodiversidade, alimentos riquíssimos nutricionalmente, né? Além dessa questão nutricional, essa questão de preservação do meio ambiente, né? De resgate dessa cultura alimentar, por que, que a gente não está comendo isso? A gente só está virado assim ainda com essa mentalidade de estar fazendo a ingestão desses alimentos industrializados, né? Então, fica aí a pergunta. Outra coisa, gente, além desse potencial nutritivo todinho que esses alimentos da sociobiodiversidade têm aí para estar nos fornecendo, também tem a questão do potencial medicinal. Muitos alimentos provenientes da sociobiodiversidade possuem propriedades medicinais reconhecidas, né? A gente sabe que tanto tem aquelas propriedades medicinais reconhecidas cientificamente, como tem aquelas reconhecidas na comunidade, né? Que alguém adoece, a pessoa fala, toma um chazinho disso, ou faz isso, faz aquilo, e a pessoa fica boa, realmente funciona, né? Então, aí é a questão do reconhecimento popular, né? Da medicina popular. Então, eles podem ser utilizados na medicina tradicional e têm sido objeto de estudos científicos para o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos alternativos. Então, eu trouxe aí o exemplo para vocês, maracujá, que a gente vai falar também no último módulo do maracujá. O é que a gente sabe que ele tem de potencial medicinal? Combate o estresse, a ansiedade, a insônia, controla os níveis de colesterol, de glicose e de pressão sanguínea, auxilia na digestão e funcionamento do intestino e previne o envelhecimento e melhora a saúde dos ossos. Aí você faz, Xenusa, então quer dizer que se eu tomar um suco de maracujá todo dia, eu vou estar fazendo uso, meu organismo vai estar fazendo uso desse potencial medicinal. Então, tem dois fatores aí, né? Primeira coisa, que eu quero que as pessoas tenham entendimento que alimento nenhum é milagroso e alimento nenhum faz o seu papel sozinho. Não adianta você dizer, eu vou tomar um suco de maracujá porque vai ajudar a baixar meu colesterol, ou então, o que é que o pessoal faz muito? Eu vou comer berinjela que vai baixar meu colesterol e você viver em casa sedentário, você tem uma alimentação rica em gordura. Então, você não vai conseguir alimento nenhum, desse jeito vai conseguir beneficiar a tua saúde. Então, é todo um conjunto, né? Conjunto de uma prática de atividade física, de uma alimentação saudável, aí esses alimentos, essas frutas e essas verduras, elas começam também a ter esse potencial medicinal. Agora, uma coisa, esse é o primeiro fator. A segunda coisa é o seguinte, a gente tem toda essa biodiversidade, né, aí a nosso favor,
E muitas vezes a gente não sabe tirar o proveito dela. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando a gente toma o suco do maracujá, a gente vai estar ali tendo principalmente o potencial nutricional. Então, a gente vai estar ali ingerindo basicamente as vitaminas e sais minerais. Lógico que vai estar diminuindo o estresse, acalmando, né? Talvez dando mais um soninho, vai. Porque tem aquelas pessoas que são mais sensíveis. Por exemplo, eu mesmo posso tomar suco de maracujá que tomar não me dá sono nenhum, tá? Então, por que que às vezes as pessoas tomam suco de maracujá e diz que não acalmou, que não faz efeito? Justamente porque essa parte do maracujá que ajuda a combater estresse, ansiedade e insônia não é o suco de maracujá, é o chá da folha do maracujá. Né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem disso. Então, a sociobiodiversidade está aí, né? Pode estar nos beneficiando, e a gente faz o quê? A gente não utiliza a folha do maracujá. A gente utiliza o quê? Só a sementinha, né? Só a polpa do maracujá. Xenozia é o chá que a gente toma para diminuir colesterol, glicose e pressão sanguínea? Não. Não é o chá, não é o suco, que tem principalmente esse poder. É o quê? É o pó da casca do maracujá. Aí a gente faz o quê? Joga a casca do maracujá fora, né? E aí a indústria de hoje em dia já beneficia essa casca do maracujá e a gente já vê os pozinhos aí para vender nas casas de produtos naturais. Tanto o pó da casca do maracujá, como o da banana verde também ajuda a estar baixando colesterol, para estar baixando glicose e automaticamente ajudando na diminuição da pressão sanguínea. Tá? Então, percebam que um alimento, né, a gente só está fazendo uso de uma polpa, a gente pode estar utilizando também a folha do maracujá, como a gente pode estar utilizando também a casca do maracujá. Auxiliar na digestão e funcionamento do intestino também o pozinho da casca, que é justamente ali onde está a fibra. Tá? E prevenir o envelhecimento e melhoria da saúde óssea pode ser também o suco ou chá. Tá? Então, perceba que a gente tem que aprender também a estar utilizando esses alimentos da nossa sociobiodiversidade. Outra coisa são alimentos de alto teor de fibra, principalmente quando a gente fala de fruta e de verdura, e o que contribui para a saúde digestiva, a regulação do açúcar no sangue e redução de doenças cardíacas. Onde o consumo regular desses alimentos ricos em fibra é crucial para a manutenção de uma boa saúde, tá? Então, a gente tem aí na questão de frutas e verduras, todo esse suporte aí que vai estar principalmente ajudando nessa nossa função digestória, tá? Que antes era função digestiva, né? Hoje é função digestória, mas a gente fala saúde digestiva. Lembrando que essa fibra, ela só consegue fazer essa função dela quando a gente também ingere bastante água. Tá? Então, quando a gente não ingere muita água, a fibra, em vez de ajudar o intestino a funcionar perfeitamente, ela faz ao contrário, porque aí ela resseca dentro da gente, do organismo, e aí, às vezes, causa constipação. Tá? Então, às vezes, as pessoas fazem, eu como muita fruta, muita verdura, e não consigo ir regularmente ao banheiro. Eu digo, porque está faltando água, para estar ajudando essa fibra. Então, tudo tem que estar bem alinhadinho, tem que estar tudo adequado. Outra coisa que a sociobiodiversidade nos fornece são fontes de proteínas variadas, como eu falei para vocês. Então, aí entra a questão da leguminosa, das sementes, dos grãos, tá? Das carnes, do ovo, do feijão. Então, tudo isso é fonte de proteína. Lembrando que a gente que é adulto, a gente já cresceu o que tinha para crescer, não vai mais crescer, né? A não ser quando a gente engorda, né? Mas a questão de crescer mesmo, tamanho, a gente não vai mais crescer. A gente não precisa de tanta proteína igual a criança precisa. Tá? Então, a criança ela está em crescimento, então ela precisa de mais proteína. Então, a gente também tem que reverter essa ideia de que a gente precisa comer muita carne, que a gente precisa comer muito ovo, a gente precisa de muita proteína. A gente não precisa. A gente precisa para essa função de construção, que é justamente para a manutenção, né, da nossa pele,
do nosso cabelo. Quando a gente se corta, começa a fazer aquele calozinho, né? Então, ali é a proteína que está fazendo aquela reconstrução ali daquele local, daquele tecido, né? Mas a gente não precisa estar ingerindo uma quantidade enorme de proteína. Criança que precisa mais. E essa diversidade de proteína contribui também para a dieta sustentável e nutritiva. Então, a gente precisa de tudo. Então, perceba que esses alimentos da sociodiversidade, eles nos dá tudo que a gente precisa. Ele dá a proteína, ele dá a vitamina, dá os sais minerais, né, dá carboidrato, dá lipídio. Então, assim, por que não fazer uso de uma alimentação saudável que vai estar contribuindo positivamente para a nossa saúde? E aí chega na questão, sim, Xenusa, mas como é que a gente pode estar fazendo para estar preservando essa sociobiodiversidade? Então, eu costumo dizer que depende basicamente de vocês. Mais uma vez, que são os agricultores, que são realmente as pessoas interessadas em ver esse padrão alimentar mudar. Por que eu digo as pessoas interessadas? Porque indústria nenhuma vai estar interessada em estar produzindo fruta, em estar cultivando verdura, em estar preservando a nossa cultura local. Nenhuma indústria vai estar querendo fazer isso, né? Então, cabe o quê? Cabe justamente aqueles agricultores familiares, aquele agricultor daquela região está fazendo isso. E como é que a gente consegue? A gente tenta ter essa preservação, resgatar essa alimentação. Primeiro, a gente tem que fazer esse resgate dessas culturas locais, tá? Através de quê? Resgatando as culturas locais, resgatando as técnicas de plantio e de colheita e de preparo das receitas que foram transmitidas de geração em geração pelas comunidades tradicionais. Antigamente, né, eu costumo dizer, eu digo isso para todo município, quando eu era criança, no domingo, a gente se reunia na casa da minha avó. Então, todo mundo ia fazer. Então, todo domingo tinha. Um domingo era um pirão, no outro domingo era uma feijoada, no outro domingo era uma buchada. Né? Então, a gente tinha essa cultura de estar preparando o alimento regional. E isso foi perdido durante o tempo. Né? Então, a correria, o corre-corre, a questão da industrialização que veio forte. Né? Então, na época da minha avó, eu lembro como aqui na minha casa eu faço, também não faço uso de alimentos, de temperos industrializados, a não ser um vinagre, algum tempero assim, mas nada disso, não estou fazendo propaganda, né, mas eu acho terrível. Você chega no supermercado, aquele sazon, e o pessoal ainda diz que é o tempero do amor, que chama, né? Então, hoje em dia tem sazon para feijão preto, para feijão de caldo, para feijão verde, para arroz branco, para arroz temperado. Isso é terrível. E as pessoas perderam esse hábito de estar temperando a comida com os alimentos, com os temperos naturais também, com a cebolinha, com a salsa, com o pimentão. Né? Então, a gente tem que resgatar. E aquele guia alimentar para a população brasileira, que falei para vocês, ele traz um capítulo exclusivo que ele fala só dessa questão, necessidade da gente tem que começar, gente, eu costumo dizer que a saúde da gente é o nosso maior bem. Né? Se a gente não para agora para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que parar lá na frente para cuidar da doença. Então, o tempo que a gente não quer perder hoje na cozinha para fazer o nosso alimento saudável, porque a gente vai estar sabendo o que a gente está colocando ali naquela panela para ir para o fogo. Se a gente faz, a gente sabe o que a gente está colocando na panela. Se a gente não quer perder esse tempo, lá na frente a gente vai ter que perder tempo nos postinhos de saúde ou nos hospitais, quem tem plano de saúde ou não. A gente vai ter que perder tempo sendo internada, a gente vai ter que perder tempo indo para a farmácia comprar remédio. Para quê? Então, a gente vai querer perder tempo depois para tratar tanto de doença, porque a gente não quer parar agora, não quer perder tempo agora para cuidar da nossa saúde. Né? Então, assim, são reflexões aí, são coisas assim, sérias que as pessoas têm que acordar realmente e analisar o que é que quer, se é mais fácil cuidar da saúde ou cuidar da doença futuramente. Então, a gente tem que resgatar, então, ao resgatar e valorizar essas práticas, né, desses alimentos da sociobiodiversidade, é possível manter viva a diversidade de alimentos e promover um intercâmbio de saberes entre as gerações. Outra coisa também, tem que haver a promoção da agricultura sustentável.
Né? Então, também vocês, como agricultores, não adianta dizer, tá certo, é muito bonitinho, realmente está certo, e você, na sua comunidade, está fazendo o plantio de uma, digamos, de uma horta cheia de agrotóxico, que não atenda a nada disso que a gente viu até agora. Né? Então, assim, vocês têm que vestir a camisa, vocês têm que ver realmente o papel importante que vocês têm durante esse processo. Então, a promoção dessa agricultura sustentável é um passo fundamental na preservação da nossa sociobiodiversidade. Tá? Então, isso inclui. O negócio passou aqui sozinho. Isso inclui, cadê? Me perdi aqui. Isso inclui a adoção de práticas alimentares que respeitem os ciclos naturais, que evitem o uso excessivo de agrotóxico, lógico que se não puder usar, melhor ainda, e de fertilizantes químicos, e que valoriza a utilização também da semente crioulas e variedades locais. Então, a gente vê que a gente tem que passar por esse resgate dessa cultura local, promover essa agricultura sustentável e valorizar e conservar essas espécies nativas, né? Principalmente a questão das sementes crioulas. Xenusa, quer dizer que você está dizendo, então, que só é para cultivar daqui para frente só o que é da minha região, o que é local? Não. A gente não está dizendo isso, que a gente não pode cultivar uma espécie que não faz parte da nossa biodiversidade. Né? O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que preservar e valorizar, primeiro, também o que é da nossa região, tá? Porque tem gente, hoje em dia, que a gente fala comer fruta, acha que o chico só são frutas exóticas ou frutas de outras regiões que vão estar nos beneficiando nutricionalmente, né? Onde muitas vezes a gente tem aqueles alimentos regionais que, por ser regional e ser da época, são alimentos muito mais baratos. Entrando aqui agora, gente, na questão, então a gente já viu toda essa questão da importância da gente resgatar. Só que a gente sabe também o quê? Que a gente tem muito desafio, né, na produção e na comercialização desses alimentos da sociobiodiversidade. Principalmente por quê? Porque são alimentos orgânicos. São alimentos que ele não tem um padrão, digamos assim, estabelecido pelo mercado. Então, a primeira restrição que eu sei que existe é essa questão da restrição do mercado. Tá? Então, quando eu terminar, eu sempre deixo um tempinho para a gente discutir isso aí. Tá? Eu quero saber de vocês como é que está essa produção de vocês, se vocês produzem algum alimento, se vocês cultivam algum alimento da sociobiodiversidade, e se vocês têm alguma dessas restrições, ou se tem outras, ou se está tudo ok, está tudo beleza, né? O que é que a gente sabe? Que um dos principais desafios na produção e comercialização desses alimentos da sociobiodiversidade é a limitada aceitação e valorização comercial. Muitas vezes, esses alimentos não se encaixam nas demandas padronizadas do mercado, o que dificulta sua colocação e distribuição em larga escala. Além disso, a falta de conhecimento e apreciação por parte do público em geral prejudica a divulgação e comercialização dos produtos. É justamente essa questão, gente, de padronização do mercado. Eu coloquei aí a cenoura, a imagem da cenoura, que às vezes a gente chega no supermercado e tem aquela cenoura enorme, bonita, né? Toda bem, costumo dizer assim, bem feitinha, né? Sem ter mancha, sem ter rachadura. Aí você olha do lado, tem lá a cenoura da sociobiodiversidade, né? Vindo do sistema agroecológico, né, orgânico. E aí, o que é que acontece? Pequenininha, né? Aí você olha, que negócio feio, que cenoura feia, e ainda mais caro. Não, eu vou levar essa grande, que é bonita, né? Então, as pessoas têm que parar de achar que o grande, que o bonito é o saudável. E aí a gente sabe que esses aí, na maioria das vezes, tudo cheio de agrotóxico, que vão, além de trazer mal para o organismo, fazer com que o nosso organismo não consiga absorver todos aqueles nutrientes provenientes da alimentação. Então, a gente sabe que isso aí, essa restrição, ela já é a primeira restrição. Aqui em Petrolina, a gente antes não tinha, não achava tantos alimentos orgânicos, a gente tinha que comprar quando a gente queria, comprar nas hortas. E aí, depois da pandemia, a gente já vê, vários supermercados já tem as prateleirinhas lá,
que tem lá os alimentos orgânicos, alimentos da hidroponia, pequenininha, timidazinha, né, a partezinha, mas já tem, tá? Então, a gente tem que fazer propaganda do nosso negócio. Então, então, a gente sabe o quê? Que é normal, não tem um crescimento igual ao alimento orgânico, ele não tem aquele crescimento igual àquele alimento que está trazendo uma carga de agrotóxico ali que foi colocado, né? Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode dizer, não vou fazer orgânico não, porque as pessoas não valorizam. Mas quem tem que fazer, quem tem que mostrar, quem tem que valorizar, né? Quem tem que mostrar que aquilo ali é o saudável, é vocês que produzem. Não adianta também a gente ficar calado, esperar um milagre e achar que o povo vai entender do nada, né? Então, vamos vestir a camisa realmente, que vocês têm um papel fundamental nesse processo. Aí outra questão também entre a logística e a infraestrutura, é que a gente sabe que muitos agricultores, pequenos agricultores, não têm essa logística desde plantar até chegar na mesa do consumidor. A gente sabe que perde muito alimento aí nesse processo. Então, essa infraestrutura inadequada e as dificuldades logísticas representam outro obstáculo significativo para a produção e comercialização dos alimentos da nossa sociobiodiversidade. E outra coisa, principalmente para quem mora interior, a questão da falta de estradas adequadas, do armazenamento e refrigeração precária, juntamente com a distância dos mercados consumidores, muitas vezes torna difícil, né, entregar esses alimentos de forma eficiente e rentável. Então, a gente já tem essa questão do mercado, da aceitação do mercado, da aceitação das pessoas, e ainda vem a questão de logística e infraestrutura. E uma coisa muito importante que eu costumo dizer, que as pessoas hoje em dia têm que, digamos assim, como fala os jovens de hoje em dia, né, tem que estar antenado com a tecnologia, gente. Então, a gente, às vezes, vê produtor que faz, não quero saber de negócio de aplicativo, eu não quero saber de negócio do WhatsApp, mas por que esses alimentos industrializados, eles são tão fortes? Porque as pessoas, querendo ou não, elas buscam comodidade, elas buscam agilidade, né? Então, hoje em dia, você pega um celular, você entra no aplicativo, você pede sua comida e chega a sua comida em casa, sendo congelada, sendo industrializada ou não. Né? Então, tem os aplicativos aí de comida, tem aplicativo de supermercado, e aí eu trago para vocês essa segunda imagem aqui, onde eu achei fantástico aqui, eu não sei de onde eu peguei essa imagem da internet, onde esse pessoal aqui está beneficiando o quê? Fruta. Então, é um delivery. As pessoas ligam no WhatsApp e falam, quais são as frutas do delivery, a pessoa manda, já tudo cortadinho, manda bonitinho, embalagenzinha bonitinho, e manda entregar. Então, assim, a gente tem que buscar alternativas dentro dessa tecnologia para a gente estar incentivando essas pessoas a consumir esses produtos da sociobiodiversidade. Porque se a gente ficar nessa de só querer botar uma banquinha lá na feira e esperar que as pessoas que querem comodidade vá sair do seu cantinho e vá comprar, não vai comprar nunca. Então, não vão começar a se estimular a entender a importância dessa alimentação. Então, o uso desses métodos de produção tradicionais e a falta de acesso à tecnologia moderna são desafios adicionais. Então, a indústria, ela já sai aí na frente, bem na frente de quem não quer estar atualizado com as tecnologias. Enquanto o conhecimento tradicional é valioso, a falta de adoção de práticas modernas pode limitar a produção e a qualidade dos alimentos da nossa sociobiodiversidade, afetando sua competitividade no mercado, né? Então, aqui também tem muito grupo de WhatsApp que fizeram durante a pandemia, que continua até hoje, né? Não é alta tecnologia, é simplesmente o WhatsApp. Então, as pessoas mandam na quarta-feira, o pessoal da Horta Orgânica, tudo que tem, durante a semana, e aí na sexta-feira eles passam entregando nos condomínios, tá? E assim, estão crescendo cada vez mais, porque antes eles só entregavam parte de fruta e verdura, e hoje eles já estão com uma gama enorme de alimentos de agricultura familiar entregando, porque fizeram muito sucesso. Então, a gente tem como a gente estar utilizando essa tecnologia a nosso favor. Outra coisa que pode ser utilizado a favor também desse incentivo e valorização desses alimentos da sociobiodiversidade são as políticas públicas, né? Que é que a gente sabe que a implementação de cotas ajuda a gente estar
estimulando o consumo de alimentos. O PENAI, a gente sabe que compra 30% dos recursos federais tem que ser comprado em alimentos oriundos da agricultura familiar. Então, por que não as políticas públicas também começarem a exigirem essas cotas de alimentos da sociobiodiversidade? Né? Por que não as políticas públicas não ter a criação e certificação específica para aquele agricultor que ele está cultivando esses alimentos da sociobiodiversidade? Por que não existem incentivos fiscais para quem estiver cultivando, né, esses alimentos? Por que não ter uma educação e uma conscientização maior para a importância desses alimentos na nossa saúde? E eu costumo colocar essa fotozinha com criança aqui, porque eu acho que a criança, quando ela começa desde pequenininha a ser educada, ela já cresce com essa conscientização da importância dessa alimentação saudável. Então, assim, busquem as prefeituras, as secretarias de vocês, para tentar achar essas parcerias, que são formas que, como Deus, né? Isso tem que ir à luta, tem que ir atrás, é um trabalho de formiguinha. Não adianta querer que as coisas caiam do céu, mas que as políticas públicas estão aí, que a gente pode estar buscando forma de estar buscando incentivos. E em relação ao papel das comunidades tradicionais na produção desses alimentos, eu já estou terminando, o que é que cabe a vocês como comunidades, né, como produtores dessa alimentação saudável? Que vocês são os responsáveis, né, por estarem adotando essas práticas de agricultura sustentável. As comunidades tradicionais, elas têm um papel fundamental, né, então, está na mão de vocês. Então, percebam, mais uma vez, como vocês são importantes nesse processo. Né? Não é a indústria que está com esse desafio na mão, né? São vocês, né, agricultores familiares. Sou eu, como nutricionista, que tenho essa visão, porque, como eu falei, muitos também não têm essa visão, então proibindo o povo de comer arroz e feijão e comer fruta, dizendo que faz mal, né? Que é muita loucura que a gente vê hoje em dia por aí. Outra coisa, são vocês que têm esse conhecimento empírico, que têm o conhecimento popular, por mais que os pesquisadores das faculdades, que têm os projetos de pesquisa, mas sempre tem projeto de extensão, que eles vão para onde? Eles vão a campo, eles vão para a comunidade, é vocês que ensinam. Então, a comunidade acadêmica, os pesquisadores, eles sozinhos, eles também não andam, eles precisam desse conhecimento popular, né? Então, assim, se valorizem. E são vocês que têm essa conexão com o território, é vocês que entendem da natureza, é vocês que entendem do ecossistema local, é vocês que entendem da produção desses alimentos da sociobiodiversidade, tá? Então, esses alimentos, eles também fazem essa questão da inclusão social, né, a partir do momento que a gente vê que quando as pessoas se unem, né, para estar buscando esse mercado, vocês se fortalecem mais, né, e cria-se uma maior oportunidade de geração de renda e de valorização da cultura local. Então, é diferente de, digamos, Deus Xenusa, sou da comunidade e eu sozinha estou lutando. Outra coisa é quando se junta, quando tem essa inclusão social, quando todo mundo fica unido, a gente vê que consegue bem mais coisas positivas. Né, que essas políticas públicas e incentivos para facilitar o acesso a esses alimentos desempenham um papel crucial na promoção da inclusão social e da valorização da biodiversidade, fortalecendo a conexão entre a produção, o consumo local e o consumo regional, tá? Aqui, gente, eu vou mandar esse catálogo para vocês, é um catálogo da sociobiodiversidade do Brasil, daqui a pouco eu mostro para vocês, são experiências que é para estar incentivando vocês, para vocês entenderem, né, que outras comunidades também tiveram desafios e que hoje estão muito bem, né, na questão de produção desses alimentos. Então, o acesso a esses alimentos diversificados contribui para a promoção de uma alimentação mais saudável e nutricionalmente rica, pois muitos desses produtos são naturalmente orgânicos e possuem alto valor nutricional. Isso beneficia não apenas quem produz, mas também quem consome, promovendo a saúde e o bem-estar das comunidades, promovendo segurança alimentar, promovendo soberania alimentar, promovendo o direito humano à alimentação adequada. Então, para terminar, concluindo, o que é que a gente espera, né, no futuro desses alimentos na sociobiodiversidade, já que a gente está buscando melhores?
a gente espera, primeiro, que exista essa preservação, que a gente consiga alcançar essa preservação da biodiversidade. Então, a gente espera manter a diversidade de espécies e variedades de alimentos para garantir a resiliência dos ecossistemas e a segurança alimentar, a soberania alimentar. Em relação à inovação tecnológica, o que a gente espera? A utilização de técnicas sustentáveis para aumentar a eficiência na produção e conservação dos alimentos da nossa sociobiodiversidade e, principalmente, também a valorização cultural, né, o reconhecimento e promoção das práticas culturais que sustentam o conhecimento tradicional associado aos alimentos nativos. Então, o futuro dos alimentos da sociobiodiversidade representa um cenário que integra a preservação da biodiversidade, o avanço da tecnologia na produção sustentável e a valorização das culturas locais. Esses elementos desempenham um papel fundamental na garantia de uma alimentação saudável e diversificada para as futuras gerações. Além disso, investir no futuro desses alimentos é essencial para a conservação das tradições e modo de vida das comunidades que depende da sociobiodiversidade para a sua subsistência e identidade cultural. Sem falar na questão, né, que não vai estar só beneficiando vocês que produzem, mas toda a população do país, né, quando a gente começa a produzir o alimento realmente que vai estar nos garantindo a segurança alimentar, a soberania alimentar, aí há o direito humano à alimentação adequada, gente. Então, muito obrigada pela presença de todos, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Vou parar aqui minha apresentação para a gente agora conversar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu queria saber de vocês um pouquinho, né? O relato de quem quisesse falar, de como é que está a produção aí de vocês, o que é que está tendo, algumas dificuldades, ou algum relato que vocês queiram estar contando para a gente aqui, compartilhando, ou tirando alguma dúvida, ou colocando alguma colocação do que foi mostrado aqui. Não esqueçam de assinar a ata, tá? Alguém quer falar? Adeira, Ivânia, quer falar? O pessoal está tímido, é? Eu vou falar, eu sou sempre a mais ousada. A mais ousada, vou abrir minha câmera aqui um pouquinho. Tá, fica à vontade. Está um pouquinho escuro. Tem problema não, na TV. Assim, é muito importante para nós um esclarecimento desse, muito bom. Falando do que a gente já faz aqui no campo, eu me chamo Francisca, mas eu moro aqui na zona rural, na comunidade aqui de Barra da Ipueira. É um projeto da extrativista São Francisco, no município de Serra. E aí com seca. Depois já vem o desafio de muita chuva, tudo no mesmo tempo. Mas, quando a gente fala dessa biodiversidade, assim, graças a gente consegue manter. Então, agora mesmo, acabou a safra dos imbu, tem a safra do limão, tem a safra da acerola, tem as hortaliças que a gente cuida. Eu mesmo planto aqui, eu tenho uma parte daqui do meu quintal mesmo que já está cheia, já vou mudar para o outro lado. E lá tem imbu, tem acerola, tem limão, tem canteiro lá dentro. Eu aprendi nessas caminhadas, tá fazendo essa trajetória dessa mistura de salada mista. Oh, Deus. E estamos ouvindo. Estamos aí trabalhando aí com o PA da Conab.
Trabalhamos já 8 anos com o IF baiano, não sei. Só participando desses esclarecimentos, que é muito bom. Está melhorando a nossa produção. E os desafios a gente vamos enfrentando. E Deus nos ajude, a pessoa, nós todos. E aqui a minha internet, eu estou no buraco, não é muito boa. Eu já fui para a unidade móvel, voltei, estou vendo que ela está aqui só oscilando. Mas é assim mesmo, graças a Deus, estamos terminando. Eu peguei, eu assisti. Cadê as companheiras? Deliane. Agora é a vez Muito de bem, Deliane. eu fico feliz nesse relato da senhora de dizer que já faz isso, né? A questão de diversificar a produção, né? Quando termina a safra de uma coisa, ter outra coisa já ali para estar fazendo uso, para estar se alimentando, né? Ou para estar vendendo. Então, isso é maravilhoso. E desafios sempre vai ter, né? A vida da gente, nós somos movidos a desafios, né? E a gente, como eu falei, cabe a gente também estar buscando essa melhora, né? Da gente. Mas muito feliz pela senhora. E questão de internet é assim mesmo. Internet é essa oscilação mesmo. E aí, lembrando que a aula vai ficar gravada também. Quem perder ou quem quiser rever, vai ter essa oportunidade. E a aula, os slides, eu mando também no grupo, mando material complementar também, tá? E mando as atividades tudo lá no grupo também. Então, e toda vez que vocês entrarem, que tiver com a internet oscilando, mesmo que caia, pode estar voltando, é normal, às vezes as pessoas entra, sai, a gente entende essa questão de internet também, é normal, viu? Mas nunca deixem de entrar, porque, digamos, a minha internet não é boa. A gente consegue, a gente dá um jeito, certo? O importante é não esquecer de assinar também a ata. Mais alguém quer falar? A senhora quer falar? Boa noite. Eu já entrei atrasada na aula. Eu já entrei meio atrasada na aula, eu fiquei meio perdida. Só no final que eu consegui dar uma entendida. Aqui a gente tem associação, né? Devido o Kátia era presidente, quando ela saiu, aí deu uma caída. A gente tem um PA também, vamos voltar a entregar agora as verduras, né? Estamos plantando, porque saiu agora para a gente poder entregar e ninguém tinha plantado nada, estamos plantando. Aí o que nós colhemos aqui, que temos agora em mãos, né? Eu, né? Não sei as outras pessoas. Umbu, acerola, mandioca, banana, o cheiro verde, né? E vamos plantar mais, alface, essas coisas, entendeu? Pepino, quiabo, tem maxixe que ele não é plantado, é colhido devido o tempo aí da chuva, essas coisas, né? Só isso. Na próximas aulas eu tento entrar mais cedo, porque eu cheguei do serviço já meio atrasada. Mas deu para entender? Deu para entender bastante coisa, fiquei muito interessante. Eu não ia escrever não, escrevi em cima da hora. Gostei muito da sua aula. Muito obrigada, fico feliz. Aí eu quero ver lá pode rever. Tá, eu tô perdida aí na ata para assinar, depois eu vejo como é que é. Pronto. Simone, cadê minha assessora da ata? Simone, já porque a gente, quando termina a aula, tem até uma meia hora para vocês assinarem, entendeu? E tem um linkzinho que a Simone está colocando aqui para vocês assinarem. Quando não consegue, fala com ela no WhatsApp, que ela manda no WhatsApp de vocês, para vocês não ficarem sem a presença, viu? Nazaré, você me manda uma mensagenzinha lá no grupo, porque às vezes eu não consigo identificar vocês, porque tá só o número do telefone, não tem o nome. Às vezes só me manda assim, não consegui assinar. Aí eu mando. Mas você já montou um grupo? Porque eu entrei foi no e-mail, né? E aí eu não saí mais depois que eu entrei.
Ah, não, tem um grupo, então tem um grupo do WhatsApp. Então, faz o seguinte, me fala, quem tem seu e-mail aí? Seu telefone, a Chica tem? Como é que é? A Chica tem seu e-mail, seu telefone? Eu não sei. Quando eu escrevi lá, eu botei o e-mail e o telefone. Tá, eu vou adicionar, não se preocupe não, e eu te mandar, tá bom? Vou fazer isso Tá bom, agora. obrigada. Mais alguém quer falar, gente? Só queria falar com a Simona, ela falou aí que eu tenho o telefone dela, não tenho não, que ela é da Gravila 18. Os que eu Ah, tenho tá bom, Chica. é só do grupo nosso das campesinas, que são vários, são lugares também, mas aí esses Não, eu é tenho porque acesso. Agora dela eu não tenho. Não, é que se você tivesse, eu ia pedir, mas eu vou acessar a lista. Nazaré, eu vou deixar meu número aqui, qualquer coisa que me manda mensagem também, tá bom? Sou eu e Judite, que são da Agroville 18. Eu acho que Judite ela deve ter saído, que eu não tô vendo. Não, o Judite está aqui também. Então, são nós duas que somos da Agroville 18. Eu não entrei em nenhum grupo, não. Quando eu me inscrevi, diretamente eu já fui no e-mail e já entrei e não saí mais. Tem como você deixar seu nome aqui na mensagem, seu número aqui na mensagem? Eu tô com medo de perder seu número. Ou você me falar e eu já anoto. Você anota aí, 77, Tá, 49 seguidos, tá. 3, 24, 76. 24, 7 meses. 76. Eu vou te mandar mensagem e aí eu vou te adicionar e eu vou ver se eu acho que está no grupo também, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, Nazaré, pela fala. Mais alguém quer falar, gente? Mais alguém tem algum relato, alguma coisa que queira falar? Não saia, não. Para a gente tirar a nossa foto final, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, que eu sempre mostro aqui para não ficar sem mostrar para vocês, o material que eu mando, eu vou mandar para vocês para eu explicar aqui, peraí, viu? Peraí, cadê? Aqui, ó, vou mandar para vocês, essa aqui é a aula, certo? Que é os slides já aqui, que a gente acabou de falar, eu mando para vocês. Vou mandar para vocês também esse manual aqui, gente, que é belíssimo esse manual aqui, esse material é do Ministério do Meio Ambiente. Não se assustem pelo tamanho, ele tem 908 páginas, então quem tem computador, eu aconselho abrir no computador, que fica melhor para não ocupar tanto espaço do celular. Por que ele é tão grande? Ele é um livro de receitas, só com alimentos da biodiversidade brasileira, e aí ele está dividido por região, tá? Então, deixa eu procurar aqui, região Nordeste. Então, tem pratos de entrada, então, vejam, pratos usando umbu-cajá, bacuri, pitanga, caju, abóbora, murici, genipapo, pequi, umbu, tá? Tem os pratos principais também, usando cuscuz, a mandioquinha, batata doce, genipapo. Tem sobremesas também, utilizando também aqui mangaba, murici, umbucajá, e a parte de bebidas também, de caipirinha de mangaba, cajá, batida, tá? Então, aqui tem de todas as regiões, por isso que é um manual muito grande, é por causa disso. O outro que eu mando também para vocês é esse aqui, catálogo da Sociobiodiversidade Brasileira, né, que é aqui ofertado pelos povos e comunidades tradicionais em unidade de conservação federal. Então, são experiências de algumas comunidades lá do norte, né, mas que serve de incentivo e que para as pessoas verem, né, que até onde a gente pode estar utilizando. E aqui, deixa eu ver se é a página 46, onde é, vem a questão do... Deixa eu ver o que eu acho aqui, ó.
que eles lá utilizam, né, já beneficiam a carne do jacaré. Então, aqui está os ovinhos do jacaré, que eu achei fantástico. É lógico que tudo dentro da questão da sustentabilidade, do manejo ecológico, da prática para não ter a extinção do jacaré, né, não ficar extinto o animal. Aqui, ó, a imagem, eu vou ampliar aqui para vocês verem, do jacaré abatido aqui, e eles já beneficiam a carne do jacaré, ó, ele já tem até o selo. Ai, Jesus, chega aqui. Ele já tem até o selo de inspeção municipal, ó. Então eles já entregam assim a carnezinha, ó, já sem o couro, já pronto para as pessoas consumirem. Então aqui é o material também, tá? Que eu vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês também, coloco lá no grupo. Como a gente viu nesses conceitos iniciais, segurança alimentar, soberania alimentar, eu mando todos os vídeos também para vocês estarem vendo. Então, quem chegou atrasado na aula não vai ficar perdido, porque aí vai ter um entendimento da questão de segurança alimentar, soberania alimentar, direito humano à alimentação adequada. O que a gente trabalhou nessa aula inicial, que muita gente não estava nos grupos ainda participando, eu mando material também para vocês lá no grupo, tá certo? Então, vocês conseguem, quem entrou atrasado consegue se situar sem ficar perdido. E se mesmo assim ficar alguma dúvida, a gente só tá falando com a gente lá no grupo, tá? Fazendo alguma observação, alguma solicitação, que aí a gente atende, tá? Não fiquem com dúvidas, não. Eu queria pedir para tirar foto da gente, da nossa turma. Quem puder abrir a câmera e quiser, não se preocupem. Quem quiser abrir, alguém quer abrir para a gente tirar a foto, colocar lá no grupo da gente, lá comprovando lá que a gente estava presente, né? Gente, a minha vai ficar fechada hoje. O Moneu está revoltado, não vai abrir, não? Não, porque essa daí, essa foto aí tá melhor do que minha cara atual. Meu Deus do céu. Deixa eu ir tirando aqui. Deixa eu tirar o print aqui, peraí. Sorriam. Olha, ficou todo mundo bonito, tá vendo? Pronto, gente. Então, terminando nossa aula, se alguém quiser falar mais alguma coisa, colocar alguma colocação, não faltem, tá? Então, assim, mais uma vez, quem tiver com o sinal de internet ruim, tenta entrar de todo jeito. Quem não tiver conseguindo entrar nas aulas, só lá no grupo colocar, não estou conseguindo entrar, né? Que aí a gente ajuda. Simone, ela está sempre dando esse suporte, né? Aquelas pessoas que não estão conseguindo entrar ou não estão conseguindo assinar a ata. Vejam, percebam que a gente coloca lá no grupo o cronograma, então está sempre lá os cronogramas, lógico que isso pode ter modificação, mas de início é aquela data que está lá. Então, nosso segundo módulo, a gente vai falar das plantas alimentícias não convencionais, que são as PANCs, tá? Então não perca a aula também, que tem tudo a ver, tudo é uma continuidade. Então, as PANCs é a continuidade dessa questão dos alimentos da sociobiodiversidade, como eu falei para vocês, porque eles são alimentos da nossa sociobiodiversidade. E aí, nesse módulo 2, a gente vai tratar dessa questão do resgate também dessas plantas, que muita gente acha que é mato, né? Muita gente não tem o conhecimento, e que são alimentos que já eram cultivados antigamente, e que também foram perdendo essa cultura também com o passar do tempo nessa questão dessa industrialização. E falar um pouquinho também sobre o desperdício de alimentos, que quando a gente fala sobre as PANCs, a gente está falando também de desperdício de alimentos, né? São alimentos que a gente poderia estar ingerindo e que a gente não está fazendo uso, tá? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que tenham trazido alguma coisa positiva aí para vocês, o conhecimento, que vocês tenham entendido o papel de vocês, a importância de vocês durante esse processo da gente estar garantindo essa segurança alimentar, essa soberania alimentar, através do incentivo do cultivo e da utilização desses alimentos da nossa sociobiodiversidade, tá? Então, se ninguém tiver mais nada para falar, Nazaré. As aulas
É aquela data lá que você enviou para o Kátia, não sei se foi você. É naquelas datas lá? Ah, que tá lá no cardzinho. Ah, tá bom. Isso. Porque a próxima parece que é dia 10/4. É nessa Isso. data? Às vezes acontece alguma coisa do município pedir para adiar ou alguma coisa, pode ser que mude, mas a princípio são aquelas datas certinhas ali. Tá bom, obrigada. Por nada. Gente, coloquei mais uma vez aqui o link, ó, que seu José pediu aqui o link, né, da presença, tá aí. Seu José, tenta assinar, se não conseguir, só é avisar, tá? Coloca lá no grupo, que aí a gente orienta. Tá, gente? Eu vou parar a gravação aqui, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Se não, boa noite para todo mundo. Tenha um ótimo final de semana, abençoado, né, de descanso ou sendo produtivo, né? E a gente se vê aí no próximo encontro, se Deus quiser. E a gente vai conversando também no WhatsApp. Né? Deliana colocou aqui, parabéns, foi muito bom. Muito obrigada, Deliana, pelo elogio. E se ninguém quer falar mais nada, então a gente pode sair, certo? É só cada um ir fechando e saindo, que aí eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Então, tenha todo mundo uma boa noite e um ótimo final de semana. Obrigada, Nazaré.